Olá, tudo bom? O meu nome é Vitor Coelho e hoje eu vou ser o seu professor. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre crenças e principalmente como nós atualizamos essas crenças à medida que novas informações são fornecidas. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre crenças. Calma, nós não vamos falar sobre nenhum tema polêmico e muito menos abordar algum fato que possa gerar algum desconforto. A bem da verdade, eu gostaria que nós entendêssemos crenças como a confiança de um fato ser verdade ou um fato ser falso. Numa linguagem mais matemática, nós podemos entender essa confiança como a probabilidade. A probabilidade de um fato ser verdade ou a probabilidade de um fato ser falso. Nós vamos explorar esses conceitos mais profundamente ao longo da aula. Para isso, eu gostaria de propor um caso de estudo. Eu gostaria que você se imaginasse chegando no trabalho às 8 horas da manhã numa sexta-feira. Você está animada e encontra seus amigos que estão tendo uma discussão entre eles, conversando entre eles. Você diz oi e eles já prontamente vão falar da nova informação que está rondando o escritório. Essa informação é que você vai ser promovida. Aquilo primeiro te dá uma felicidade, mas você é uma pessoa lógica e resolve perguntar: quem disse isso? Eles se olham, entreolham e dizem: ah, isso é um boato. E isso cai muito forte em você. Você se despede deles e vai para sua mesa. Chegando na sua mesa, você resolve pensar sobre esse boato de uma forma mais lógica. E se faz realmente essa pergunta: será que o boato da promoção é verdade ou ele é falso? E você resolve, uma pessoa lógica e cética como você, dar probabilidades para cada um desses eventos. Você acha geralmente que esses boatos geralmente são apenas especulações. E você resolve dar uma crença inicial de apenas 20% de que ele seja verdade. Por conseguinte, você dá uma probabilidade, uma crença, uma confiança de que esse fato seja falso e essa probabilidade é de 80%. Vamos deixar essas informações um pouco mais visual? Para isso, eu gostaria que nós imaginássemos a nossa confiança como bolinhas. Cada bolinha aqui é uma unidade de confiança. Ao todo, nós temos 100 bolinhas que representam 100% da nossa confiança. E nós fazemos a seguinte pergunta: o boato, ele é verdade ou ele é falso? Para isso, nós vamos imaginar dois jarros. Um jarro representa a verdade. O boato, ele é verdade. O outro jarro, ele representa o fato como sendo falso. Ou seja, o boato é falso e eu não vou ser promovida. O que nós iremos fazer? Nós vamos distribuir as nossas 100 bolinhas de confiança entre esses dois jarros, de acordo com a nossa confiança inicial. Assim, vamos colocar 20% das bolinhas de confiança no primeiro jarro, que representa o nosso 20%. Por conseguinte, nós temos uma crença de 80% de que o boato seja falso. Logo, nós vamos colocar as 80 bolinhas dentro do jarro falso. Vamos resumir um pouco isso? Isso significa que, do total da nossa confiança, inicialmente nós temos 20% de confiança de que o boato seja verdade. Ou nós temos 20 bolinhas dentro do jarro verdade. Pelo outro lado, nós temos 80% de confiança de que o fato seja falso. Logo, nós colocamos 80 bolinhas dentro do jarro falso. Vamos tornar este problema um pouco mais complexo. Você sabe que se você for promovida, você vai ter que ser chamada para uma reunião.
Você sabe também que hoje é uma sexta-feira e você conhece bem a sua chefe e ela não gosta de fazer reuniões às sextas-feiras. Para isso, você discute novamente e pensa sobre as probabilidades de ter uma reunião numa sexta-feira. Assim, se o boato for verdade, você ser convidado para uma reunião, você tem 90% de chance de ser convidado. Pelo outro lado, se o boato for falso, ser convidado para uma reunião cai para 10%, ou seja, 10% de chance de ter uma reunião. Vamos organizar agora todas essas informações para que fique mais fácil nós entendermos. Então tá, nós temos o boato e inicialmente nós demos uma probabilidade de apenas 20% dele ser verdade e 80% dele ser falso. Digamos que o boato é verdade. Você tem 90% de ser chamado para uma reunião, caso o boato seja verdade, e apenas 10% de não ser chamado para uma reunião. Já se o boato for falso, a sua probabilidade de ser chamada para uma reunião cai para 10%. Por conseguinte, a probabilidade de não ser chamado para a reunião é de 90%. Para sua grande surpresa, a hora que você levanta a sua cabeça desses pensamentos matemáticos, você vê a sua chefe e ela te convida para uma reunião. Parabéns, você vai ter uma reunião hoje. Claro que isso não significa que você vai ser promovido ou não. Isso significa apenas que você terá uma reunião com a sua chefe hoje à tarde. Agora eu pergunto para vocês, o que isso muda nas suas crenças iniciais? Para isso, vamos voltar ao nosso experimento das bolinhas. Inicialmente, nós temos uma confiança de o fato ser verdade de 20%, ou seja, do total das bolinhas, 20 bolinhas no jarro da verdade. Pelo outro lado, nós tínhamos 80% de confiança de que o fato seja falso. Logo, do total de bolinhas, 80 bolinhas no jarro falso. Vamos atualizar isso com as novas probabilidades referentes à reunião. Para isso, nós vamos separar as bolinhas em dois conjuntos. 90% da bolinha do jarro verdade, que representa os 90% de chance de você ser chamado para uma reunião, caso o boato seja verdadeiro. No jarro falso, nós vamos separar apenas 10% das bolinhas, que representam os 10% de chance de você ser chamado para uma reunião, caso o boato seja falso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar as demais bolinhas. Assim, no jarro da verdade, nós ficamos apenas com 18 bolinhas. E no jarro falso, nós vamos ficar com 8 bolinhas. No total, nós ficamos com 26 bolinhas nos dois jarros. Isso, para o primeiro jarro, significa 70% das bolinhas, ou seja, 18 dividido por 26. Para o jarro falso, nós ficamos com aproximadamente 30%, ou seja, 8 dividido por 26. Essas são as suas crenças atualizadas. Interessante como apenas um fato, o fato de que você terá uma reunião com a sua chefe, aumentou drasticamente a sua crença de que o fato de que o boato é verdadeiro. Você passou de 20 para 70% de confiança. Pelo outro lado, a sua crença de que o boato era falso caiu de 80 para 70. Interessante, né? Vamos resumir os conceitos que nós aprendemos nessa aula. Então tá. Para cada fato que pode ser verdade ou não em relação à realidade, nós devemos atribuir crenças iniciais. No nosso caso, o boato, 20% dele ser verdadeiro, 80% dele ser falso. Dada essa crença ou esse fato inicial e esse
fato inicial, nós recebemos novas informações ou evidências, e a partir dessas novas informações e evidências, nós atualizamos as nossas crenças, num processo que sempre continuamente tenderá a atingir a real verdade do fato. Esses conceitos, eles estão por trás do que é conhecido teorema de Bayes. Ou seja, o teorema da estatística que é usado para você pensar esse processo de que, a partir de crenças iniciais, nós vamos atualizando essas crenças à medida que novos fatos são introduzidos. De uma forma mais matemática, o teorema de Bayes pode ser posto assim para o nosso problema. Dado que recebemos um convite para uma reunião, qual é a probabilidade do boato ser verdade? Logo, 70%, como vimos anteriormente. Agora, dado que recebemos um convite para uma reunião, qual a probabilidade do boato ser falso? 30%, assim como vimos anteriormente. Assim, o teorema de Bayes surge como esse procedimento de atualização de crenças. Na aula de hoje, aprendemos o conceito do teorema de Bayes. E esse conceito será mais bem explorado nas próximas aulas. A nossa grande meta aqui é, ao final desse conjunto de aulas, entender como funciona a lógica do algoritmo de Naive-Bayes. Eu gostaria de agradecer muito a sua atenção. Obrigado por ter prestado atenção no que eu falei e até um próximo curso. Tchau, tchau!